E aí, pessoal? Estou aqui com uma questão do Colégio Naval do ano de 2011, questão de aritmética, tá? O valor de raiz quadrada de 9 elevado a 0,5 vezes 0,3333 dízima periódica, mais a raiz sétima de 4 que multiplica a raiz quadrada de 0,0625 menos 3,444 dízima periódica também, mais 4,0,555 outra dízima periódica, sobre a raiz cúbica de 64 é? Então aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou escrever os números de uma maneira mais, assim, menos violentas, né? Porque a gente olha aqui é mesmo que receber um soco no olho, né? Então não pode. Vamos lá. Ó, eu vou escrever os números e depois eu vou recolocá-los dentro das raízes. Primeiramente, olha só, 9 elevado a 0,5 é a mesma coisa de 9 elevado a 0,5 é 1 meio, não é? Então, eu vou escrever como 1 meio. E isso aqui, veja bem, é aquela propriedade. Quando você tem um expoente fracionário, tá? Isso aqui é uma razão, é uma raiz, onde o denominador é o índice do radical e o numerador é o expoente. Então isso aqui, na verdade, nada mais é do que a raiz quadrada, não precisa aparecer o 2 aqui, mas eu vou colocar só para todo mundo entender, de 9 elevado a 1. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Simplesmente 3. Então, o primeiro valor aqui, ó, é 3. Tá? O segundo, a dízima periódica. Olha, eu não vai ficar muito bacana se eu hoje for pegar a dízima periódica e mostrar de uma outra forma. Eu vou mostrar um esquema, tá? Para a dízima periódica. Então, eu vou pegar o 0,333 é a dízima periódica. Toda vez que você tiver uma dízima periódica simples, a dízima periódica simples é aquela onde depois da vírgula, tá? O período é a única coisa que aparece. Não aparece um número diferente do período, tá vendo? Ó, aqui aparece 3, 3, 3, 3. Então, eu sei que o período é 3. Então, o que eu vou fazer? Como é que isso aqui vai... Qual que é o esquema? O esquema é o seguinte. Olha, qual o número que está repetindo aqui? 3. Então, ele vai ser o numerador da fração. Aí, esquece a dízima, porque senão a pessoa vai contar aqui e está errado. É aqui, ó. O numerador tem quantos algarismos? Um algarismo. Então, como o nosso numerador tem um algarismo, o denominador vai ter 9. Por quê? Porque na dízima periódica, a quantidade de noves do denominador, tá? É igual à quantidade de algarismos do numerador. Então aqui, ó, esse 3 nonos, esse 0,33 é o mesmo que 3 nonos, que simplificado, né, eu simplificando em cima e embaixo por 3, vai ficar 1/3. Tá aqui. Então, essa dízima aqui, ó, 1/3. Tá certo? Bom, outro número que nós vamos ajeitar. Esse aqui, ó, 0,0625.
Esse número é a mesma coisa de 625 sobre 1. Aí a gente conta quantos algarismos tem. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos atrás da vírgula. Então são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Agora, o 625, se você for olhar, olha só, 625 é o quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa de 5 elevado a 4. E aqui, como é potência, aqui é um número, assim, que eu posso falar que é uma... Eu posso escrever como uma potência de 10. É 10 elevado a o número, a quantidade de zeros é que vai me indicar o expoente. Então, como eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros, vai ser 10 elevado a 4. E aqui, ó, a propriedade de, se eu tenho duas potências com o mesmo expoente, eu posso escrever, ó, 5 sobre 10 elevado a 4. Tá vendo? E 5 sobre 10 elevado a 4 é a mesma coisa de, primeiro, ó, simplificando esse 5 com esse 10, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, que é 1 elevado a 4, 1, 2 elevado a 4, 16. Está aqui. Então, 0,0625 é o mesmo que 1 sobre 16. Outro número que eu vou fazer aqui, ó, essa dízima aqui, 3,444 e aí vai, a dízima periódica. Bom, mas a dízima periódica é da vírgula para trás. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 0,444 e assim vai. Tá vendo? Porque não é 3 inteiros e 0,4444 decimais, casas decimais, que são infinitas. Então, eu posso escrever esse número como essa soma. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais... Olha aqui, ó, o esquema é o mesmo. Ó. Aqui vai ser uma fração. O numerador é aquele período, é um número que está repetindo. E o número que está repetindo aqui é 4. Tampa aqui para ninguém confundir. Aqui no numerador, quantos algarismos tem? Apenas um. Então, aqui embaixo vai ser apenas 9. Tá vendo? E o que acontece? Aí, ó, fazendo a continha aqui, aqui vai ficar 9. O denominador aqui que não aparece é 1. 9 dividido por 1, 9. Vezes 3, 27. Mais 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4. Então, isso aqui vai ser o quê? 31 nonos. Tá vendo? E o nosso último número esquisito é o 4,555, né? Olha lá. E a dízima. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Vai ficar 4 mais 0,555 e assim vai. E isso aqui
vai ser o quê? 4 mais uma fração. Qual vai ser a fração? Veja bem, primeiro, eu tenho aqui uma dízima periódica. O período é quem? É o 5. Então, o numerador é 5. Agora, esquece isso aqui. Quantos algarismos eu tenho aqui no numerador? 1. Então, eu vou colocar no denominador um único 9. Tá vendo? E aí, é só fazer a continha, ó. Põe aqui, 9. Aqui não tem denominador, é 1. 9 dividido por 1, 9 vezes 4, 36. Mais 9 dividido por 9, 1 vezes 5, 5. Então, isso aqui, ó, 36 mais 5, 41 sobre 9. Certinho? Então, eu estou com os números já ajeitados aqui. Então, vamos colocá-los na nossa querida raiz. Olha só, eu tenho aqui a raiz, onde 9 elevado a 5. 9 elevado a 5 é 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 0,3333. Essa dízima, olha aqui, quanto que é? 1/3. Tá? Mais, olha lá, mais a raiz sétima de 4, aqui o 4 permanece do jeitinho que está, vezes a raiz quadrada de 0,0625. Olha aqui, 0,0625 é 1 sobre 16. Ó, 1 sobre 16. Tá vendo? Tudo isso menos, né? Aqui, ó. O 3,4444, que é a nossa dízima, ó, que vale 31 nonos. Então, aqui, ó, vai ficar 31 nonos mais 4,5555, que é a nossa outra dízima, que vai ser 41 nonos. Olha lá. 41 nonos. Beleza. Tudo isso dividido pela raiz cúbica de 64. Agora, só faltou eu fazer isso, ó. A gente pega o 64 aqui, ó, e vai fatorar. Ó, 64 por 2, 32, por 2, 16, né? Por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, o 64, na verdade, é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que beleza. 2 elevado a 6. Agora, olha só. Nessa multiplicação aqui, 3 vezes 1/3, simplifica, vai ficar o quê? 1. Então, aqui eu vou ter dentro da raiz, né? Ó, vou escrever a raiz aqui para... Aí vai ficar 1 mais a raiz sétima de 4 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 16. Olha bem, quando você tem a raiz quadrada de uma fração, ó, vou pôr aqui, ó, raiz quadrada de A sobre B é o mesmo que raiz de A sobre raiz de B, tá? Então, olha lá como é que vai ficar. Raiz quadrada de 1 sobre 16 é raiz de 1, que é 1, sobre
raiz de 16, que é 4. Opa, que bonitinho, tá vendo? Menos, aqui ó, aqui em cima, como é que vai ficar? Vai ficar o denominador já é o mesmo, tá vendo? Aqui o denominador é o mesmo, então eu vou manter o denominador aqui, ó, 9. E lá em cima, ó, 31 mais 41 vai dar 8. Não, 72. Lá, hein? 72. E aqui embaixo, olha só. Outra propriedade que a pessoa tem que ver. Ó, quando você tem a raiz m de a elevado a n, é a mesma coisa de a elevado a uma fração. E que fração é essa? O numerador é o que está lá dentro e o denominador é o índice do radical. Tá vendo? Então, tá ali a fração. E é o que eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Vai ficar 2 elevado a uma fração. O numerador é esse que está aqui dentro. E o denominador é o índice do radical. Olha lá. Tá vendo? Agora está ficando cada vez mais bonitinha a nossa fração. A nossa raiz aqui, ó. Olha lá. Aqui vai ficar 1 mais a raiz sétima de... Esse 4 cancela com esse, vai ficar raiz sétima de 1. Ixi, que bonito, hein? E aqui, 72 dividido por 9, 8. Sobre, aqui eu vou ter 2 elevado a, simplificando, 6 dividido por 3, 2. Olha lá. E aqui, ó, agora que está ficando mais tranquilo, né? Vai ficar raiz quadrada de 1 mais raiz sétima de 1, 1, menos 8 sobre 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 menos 8 dividido por 4, 2. E está pronta a nossa expressão. E é a letra D. Tá vendo? Então, gente, toda vez que vocês forem fazer esse tipo de questão, tá? Façam primeiro os números ou as operações separadas, tá? Olha só, por quê? Porque depois, quando vocês forem colocar, quando a gente vai colocar dentro do radical e tudo, fica mais fácil para a gente. Porque se toda hora for fazer, repetir, a repetição às vezes atrapalha a pessoa a entender a questão, tá bom? Então tá aí mais uma questãozinha do Colégio Naval de 2011. Um abraço.